resistência civil contra a dita toga dos ministros do STF, resistência civil contra os congressistas, cleptocratas, resistência civil contra os senadores traidores da nação, resistência civil em prol do STM, resistência civil em prol das Forças Armadas, resistência civil, SOS Forças Armadas, resistência civil, não desistirei, jamais, minha bandeira jamais será vermelha, jamais será uma foice e um martelo, ela é verde e amarela. Resistência civil, vamos para o quartel. Meu CAN, certificado de alistamento militar, está na mão. Se a Força Armada convocar, mesmo com 50 anos de idade, eu me apresento no quartel-general para pela primeira vez pegar no fuzil e defender a minha nação contra os vermelhos de dentro ou de fora que ousem invadir o nosso país. Resistência civil. Nos anos 80, nos anos 90, eu ouvia falar muito de Fidel Castro, Che Guevara. Na minha cidade de São Paulo, era o pau que rolava. Mas eu não entendia nada, não achava que revolução, que eles diziam, era uma coisa benéfica ao povo brasileiro. Como também, posteriormente, vi as bandeiras vermelhas, as bandeiras pretas, o povo vestido de preto, quebrando, fazendo desordem na cidade. Pois é. Então, o regime militar que dizem ter sido massacrante para nós enquanto nação, não, eu vivi o regime militar, me lembro muito bem que era ruim para quem era bandido, desordeiro. O cidadão de bem era super tranquilo, com certeza. E olha que eu vivia nas ruas em São Paulo. Não tinha hábitos de pôr a mão nas coisas dos outros, ou roubar, ou beber, ou fumar. Apenas vivia nas ruas. E eu via tudo isso de perto. E o tempo passou. Aí um dia eu cometi um erro de fazer uma dívida de R$800 com o tal Marcão do Santa Mônica, Pirituba, que vocês podem ver nos outros vídeos. E ele tentou me obrigar a cometer um crime. Então, eu me levantei contra ele. Porque não tem homem branco ou homem preto nesse país que me redie a fazer aquilo que eu não quero ou que eu não nasci para fazer. E ele me jurou levar-me por toda a força policial, governamental. Naquela época não tinha nem facção, ele pelas forças de bandidos. E eu disse a ele que se existisse um Deus de verdade, ele não me levaria. E o tempo foi passando. Ele me deu ataque com os seus soldados. Ele tentou me tomar de sequestro pela Polícia Civil, alguns pilantras dentro da Polícia Civil em São Paulo, trabalhando para ele, sendo pago na folha de pagamento dele, sendo pago por eles. Tentavam me tomar de sequestro para me levar até ele, para que ele cumprisse a promessa. Então, no caminho, pelo Espírito Santo, eu tomei conhecimento de Deus e o conhecimento do meu Mestre, meu irmão de luz, meu Senhor e meu Salvador, Jesus, o Cristo, que me apresentou meu Pai, meu Criador. Então eu pude perceber que tudo que eu fazia na nação, pedia ajuda, isso se voltava contra mim. Então eles começaram atiravam em mim para me parar, para conversar, quando eu sabia que eles queriam me sequestrar. Me levaram para uma delegacia dizendo que eu tinha assaltado um posto de gasolina à mão armada, sozinho,
mas não teve arma na presença do delegado e as pessoas desse tal posto não se apresentaram porque disseram que não iam se apresentar, porque não tinham porquê. Mas se eu sou um Bin Laden a ponto de assaltar um posto de gasolina sozinho, a mão armada, eu sou realmente cabulosão, hein? Nossa, como diz os bandidos, eu sou cabulosão. Tá, juntando uma coisa com a outra e vendo essas tentativas de sequestro da minha pessoa, eu comecei a morar em vários cantos da cidade. E aí eu saí, não tive mais como ficar em paz na cidade, eu saí. Então eu tirei um passaporte na Polícia Federal e fui a outros países. A minha intenção era chegar na América do Norte. A Organização dos Estados Americanos. Mas quando eu dei a volta na América e cheguei em Turbo, na Colômbia, uma comissária me impediu de passar legalmente. Ela queria que eu passasse ilegalmente para o Panamá, numa cidadezinha que ela me indicou lá e tal. E pelo Espírito Deus eu fui admoestado a não ir e voltei. Quando eu saí do país, fui acusado de ter 2 passaportes. Eu entrei com um, estava saindo com 2. Aí voltei, eles me trancaram na embaixada brasileira na Colômbia, em Bogotá. E eu falando a respeito da situação, eu falei, vi que tava, o direcionamento estava errado, a conduta não estava coerente com o que uma embaixada tem que ser com os seus patriotas. Então eu falei, pô, vocês estão sendo guiados, vocês têm as Farc aqui dentro. Aí a mulher que me atendia disse, você não pode falar isso aqui dentro. Eu disse, posso sim, quem não pode são vocês, eu posso. Então ela me trancou. Com a graça de Deus, um homem veio, passou um cartão, eu consegui sair, vim para a rua. Então eu me repatriei. Fui ao Ministério Público Federal falar sobre essa clonagem. Eles atenderam e o senhor promotor Lenival Ferreira, em Boa Vista, Roraima, demorou um bom tempo e na resolução ele arquivou eu como sendo estelionatário do meu próprio passaporte. Isso eu mostro nos vídeos, e esses vídeos eles foram ocultados porque está na mão desses policiais que o Marcão enviou para cá, para dar carteirada nas instituições contra mim. Eles conseguiram ocultar esses vídeos, onde eu mostro. Tanto é que no São Vicente de Paula eles não só levaram o aparelho J7 Pro, eles levaram a pasta com todos esses papéis, com todos esses documentos que provavam, na verdade, que estavam em mãos, o que eu falo. Então, na Superintendência de Polícia Federal, quando eu botei fogo nessa bandeira, porque eu já visualizava a mesma vermelha, com uma foice e um martelo. Mas eu sou totalmente em prol da minha bandeira, da minha pátria. Com certeza. E sim, para que as autoridades no país vissem nacionalmente, realmente, que eu não tinha nada e não devia nada ao Estado brasileiro. Como foi dito, enquanto eu estava lá em cima, entre os outros celulares, enquanto eu atendia por um e eu via pelos outros na TV, as reportagens aqui embaixo, dizendo que o homem que estava lá em cima, o Paulo Sérgio Ferreira, não tinha nada, não devia nada à nação brasileira ou ao Código Penal. Resumindo, eles colocaram como se fosse um ato de racismo, porque eu falava sobre o senador Romero Jucá, na ocasião, porque eu estando na cidade de Boa Vista, Roraima, eu falei com ele mandou um assessor, quando eu estive na rádio para falar pessoalmente com ele, ele mandou um assessor falar comigo, do meu lado, ele estando do meu lado, mandou um assessor falar comigo, esse assessor conversando comigo, ele discriminou o telefone dele nos papéis, isso também está ocultado nos vídeos que vocês virão no outro canal. Então, depois de um tempo que a polícia civil que eles controlaram lá, eles me apontavam a arma e mandavam eu sair da cidade. E eu continuei lá.
Mas quando eu montei eu estive no Ministério Público Estadual, falei com Carlos Paixão, um promotor público do Ministério Público Estadual. Ele me fez de palhaço lá dentro. E quando eu vi que não ia ser atendido, eu saí e vim pra rua. Depois que terminou o trabalho, tudo, eu montei num avião para vir pra cá, Brasília. E aí ele estava do meu lado, o Carlos Paixão, e mais uma equipe. Coincidência, né? Começamos a trocar uma ideia, evoluiu para uma discussão, e por quase nada ele caminhou e a gente ia trocar um soco dentro do avião. Perdão. A gente ia trocar esse soco dentro do avião. E eu ia descer aqui preso, claro, ele sendo um promotor do Ministério Público Estadual. Mas veja bem, a aeromoça toda hora vinha em mim e me oferecia alguma coisa para comer ou para beber. Isso não é normal. Quando a aeromoça passa para servir as pessoas no avião, ela passa uma vez servindo a todos. Ela não vem em particular toda hora servir, perguntar se alguém, se aquela pessoa em especial quer beber ou quer comer alguma coisa. A intenção deles era me desacordar para quando eu descesse aqui no Kubitschek, no aeroporto, eu já fosse sedado e levado a esse Marcão do Santa Mônica, Pirituba, São Paulo. Aí eles viram que não conseguiram, a aeromoça no meio da confusão entrou falando, sabe quem ele é? Sei quem ele é, sei que ele é um promotor, só que ele trabalha por crime organizado e não em prol do cidadão brasileiro. É por isso que nós estamos tendo essa discussão, porque ele se negou a cumprir a obrigação dele, que é assistir a nação brasileira. Então, no Kubitschek, eles travaram a minha bagagem. Avião vai, avião vem, avião vai, avião vem. E a minha bagagem de todo mundo passando e a minha nunca vinha. Comecei a fazer maior escândalo dentro do aeroporto, querendo a minha bagagem. Bicicleta, bagagem do exército, que era dessa altura. 10 minutos depois desse escândalo, ele passou com a equipe. Pouco depois a minha bagagem veio, minha bicicleta, minha bagagem. Então estive aqui. Quando eu botei fogo nessa bandeira, eu fui à superintendência, passei uma noite lá e saí no dia seguinte. O escrivão, ao discriminar o meu CPF, ao invés de ele colocar 09 final, ele colocou 91. Eles também ocultaram isso. Só tem um pequeno vídeo lá que você tem que dar um zoom para conseguir ver isso. Mas os vídeos que eu mostro, o papel e a troca do meu CPF, eles não deixam você ver. Aí eu fui, a Record no dia teve lá de manhã, quando eu saí da superintendência, falando comigo, e a repórter falou assim, falou pra mim, mas você foi pra Colômbia? Eu falei, evidente, né? Eu dei a volta na América, e para passar pra América Central, eu tinha que ir pra Colômbia. O único meio terrestre que tem é por lá. Tá. Achava que tudo isso, até mesmo as emissoras que vieram falar comigo aqui, pós queimar a bandeira, achei que isso seria explanado para o país. Eu estava iludido sem saber. A mesma coisa quando eu votei no Lula, votei no bote expiatório dele seguinte, e tudo foi se desmoronando, e aí eu fui tendo conhecimento do que eles queriam mesmo. Qual é a intenção que eles têm contra a nossa nação. Aí eu fui preso no hospital de base. A psiquiatra Diana me trancou, vetando meu direito de ir e vir, e me mandou para o Hospital São Vicente de Paula de novo. E lá, esses policiais baixam o diretor em 2019 que estava lá, não sei se é o mesmo ainda, eles conseguiram levar o J7 Pro, que estava as provas, e uma pasta com todos esses papéis, todos esses documentos, onde na esplanada aqui, eu puxando um vínculo, eles extraíram um vínculo trabalhista, por exemplo, com outro CPF, outra cor de pele, eu sendo outra pessoa. E levaram um óculos também, de trabalhar em construção civil, mas por causa da minha digital.
que o aparelho eu abria com a digital. Tá. Aí fui fazer um boletim de ocorrência. Vocês virão em outros vídeos também que eu farei. Disseram que não poderiam fazer nada no caso porque não foi um roubo, foi um extravio. Mas mesmo dizendo que está na mão de um crime organizado, policiais de crime organizado enviados de São Paulo, ainda assim foi dito para mim que não. O que eu vou fazer? Vou tacar pedra no policial? Aí eu adentrei pela Defensoria Pública para rever esse aparelho ou ser ressarcido quanto, né? Porque revê-lo dificilmente. Mas eles entenderam, os juízes, dito até uma juíza, de que é anormal. Não é concebível que um homem possa ter 2 celulares, que o normal é ter um. Então, eles disseram que eu ganhei a causa, mas me pagaria só o pau de céu e os carregadores. O mais importante, que eram as provas, estava dentro do aparelho. O aparelho, eles dizem que não. Como é que eu teria filmado com um aparelhinho de tecla antigo que não tem nem câmera frontal? Então eu estava aqui nessa praça fazendo os documentos e eles observando. Quando eu estive lá no hospital, eles pediram para eu ser trancado. E lá no Hospital São Vicente de Paulo, quando eu fui mandado para lá, no mesmo dia, eles me tomaram isso através do Hospital São Vicente de Paulo. Eu trancado no manicômio, para você ter uma ideia. Vai percebendo que as instituições, elas estão aparelhadas. E você sendo um cidadão de bem, ou idôneo, da forma que você quiser dizer que você é honesto, o sistema encontra você, ele transforma você no que eles querem. Eles inserem o crime que eles quiserem no seu nome. Como em uma casa que eu estava, uma psicóloga com o meu documento na mão, como fizeram na Superintendência de Polícia Federal, eles trocaram o número do CPF de 09 para 91. Essa psicóloga nessa casa onde eu me encontrava, que o manicômio me mandou para essa casa, ela com o meu documento na mão trocou o sobrenome da minha família. E pelo arquivo aqui de Brasília, eles inseriram um crime no meu nome de investigação de paternidade. Um cara mais velho que eu, quase 20 anos, um servidor público, um cara que não tem nada a ver com o meu CPF, o CPF é outro, o RG é outro, mas eles conseguiram inserir isso no meu nome. Fui, corri atrás pela defensoria, lá em Taguatinga, e tirei isso. Mas ficou constando uma observação do Conselho Nacional de Justiça, que eu vou mostrar para você o papel. E é sobre o que eu tenho dito. A única vez que eu tive numa delegacia, no DHPP, para esclarecer isso, que o Marcão tentou fazer com que eu matasse alguém dessa família me isentou de morte, de um homicídio que aconteceu na família. Com essa observação, eles conseguiram colocar no meu CPF, que nunca saiu isso no meu CPF, nunca saiu isso em qualquer lugar que eu tive que trabalhar e tirar um nada consta, nunca constou nem essa observação. Isso vem desde 2021, no final, no segundo semestre de 2021 para cá. Então veja bem, a intenção dele é que ele fez propagar-se pelas ruas aqui da capital contra a minha pessoa, as pessoas que estão morando em ruas. Entende? Fez propaganda contra mim, de que eu sou o pior cidadão da face da terra. Eu sou o mais pilantra dos pilantras. Então isso ele fez as pessoas ficarem me filmando, me fotografando. E se ele não conseguir me tomar de sequestro pelas forças institucionais do país, aqui da capital no caso, como eu me encontro, ele mandando maldaciar a minha pessoa funestamente, por essa observação
no Conselho Nacional de Justiça, a culpa cairá nessa família. Só que, como eu já disse anteriormente, a família não tem nada a ver, não me fez nada. Nunca me fez nada. Nunca tive nada contra a família. Então, isento a família totalmente de qualquer atrocidade que venha acontecer contra a minha pessoa. Porque aqui eu não tenho amizade com ninguém. Tenho conhecidos, por exemplo, da casa onde me encontro que a gente convive. Mas eu não tenho amigos. Eu não ando com ninguém. Eu não ando para baixo e para cima, não ando nos cantos dormindo com as pessoas. Eu não tenho conhecimento com ninguém. Então, a tática dele é a mesma tática esquerdista, de apartheid, como a esquerdista tem, que engendrou na mente da sociedade brasileira esse desbaratino de colocar negros contra brancos, brancos contra negros, morenos contra negros, negros contra morenos. E eu estou numa capital, aonde eu digo capital bosta, porque a sociedade que me encontra na rua, ela me desdenha. Ela praticamente gospe em mim, pelos gestos luciferianos. A padaria, se eu vou, o mercado, se eu vou, um ônibus, se eu estou, o metrô, se eu estou. Um começa com suas gesticulações imundas, de uma cultura chiqueiriça, os outros começam a fazer uma reação em cadeia e rirem da minha cara. Essa é a vida que eu tenho, é o meu cotidiano. Mas com certeza eu pegarei pela primeira vez um fuzil para defender a minha nação. Porque eu não fui tomado pelo meu QI em acreditar que nós somos melhores sendo uns contra os outros. Jamais. Jamais. Jamais farei isso. Nunca levei um cidadão ou uma cidadã a um tribunal. Jamais. Mas entrei contra o distrito porque foi dentro de um hospital público, um manicômio, que o crime organizado conseguiu extrair meus telefones, minhas provas, tudo que eu tinha em mãos. E os juízes não me chamaram, eu não fui em juizado nenhum, não fui ouvido em lugar algum. Eles olharam, concluíram, sentenciaram e ficou por isso mesmo. Se eu tenho um advogado aqui, não encontrarei nenhum. Porque se parte da capital do nosso país, esse apartheid, essa afronta, esse desrespeito contra quem tem a pele preta, como é que, dentre ela, eu vou conseguir isso? Um respaldo advocatício. Então você vê que um passa a mão na cabeça do outro. Mas a nossa bandeira, ela jamais vai ter uma foice e um martelo. E nós, enquanto resistentes civis, nós vamos batalhar até o último instante. Morreremos lutando, mas a nossa ordem e progresso há de prevalecer. A nossa bandeira verde e amarela. Com certeza. A Agência Brasileira de Inteligência, quando eu estava em outros países, por onde eu passava, os federais que são pagos pelo Marcão, caminhando junto comigo pelos países, tentando me sequestrar pelas forças vermelhas, no caso agora eu sei bem disso. Eu chegava nas cidades, nos vilarejos, as pessoas me chamavam, falavam assim, quando eu falava, o homem da ABIN, eu não sabia o que era ABIN. Então eu perguntava aos intelectuais do país o que era ABIN naquele país. Ninguém sabia me dizer. E quando eu me repatriei, em 2009, eu pude observar e ouvir, pela Voz do Brasil, a corrupção dentro da Agência Brasileira de Inteligência. Aí eu fui saber o que era ABIN. Então eu associei que os policiais federais que estavam lá fora tentando me sequestrar estavam usando pessoas de dentro da agência corruptas, que foram exonerados, para tentar me tomar de sequestro lá fora. Por isso eu fui trancado na embaixada na Colômbia, em Bogotá. Eles tentaram fazer eu assinar papéis que poderiam me levar até a cidade de Letícia, um caminho das Farc, para eu ser sequestrado com mais facilidade. Só que o Espírito de Deus não nos abandona.
ele nos guia, nos dá a direção. E assim não foi feito. Eu não fui para lá. E você pensa que você está isento disso. Como cidadão brasileiro, se aquela bandeira ali se tornar vermelha, a foice e o martelo vai te consumir. Porque ela vai pisar em você, te esmagar. Vai te martelar. Vai te decepar. E você não vai ter o que fazer. Não vai ter aonde pedir respaldo. Porque a nação vai estar tomada. Porque o socialismo de décadas, das últimas décadas para cá, veio trabalhando academicamente o QI da nossa nação em prol de hoje, como chegamos no dia de hoje, 28 de novembro de 2022, com um cara eleito fraudando as eleições com a ajuda dos caras que estão ali dentro do STM, do STF, do Supremo Tribunal Federal. O STM é em prol da nossa pessoa. Nós estamos chamando o STM. Nós, enquanto patriotas, estamos chamando para que volte a ser superior tribunal militar. E não como os esquerdistas, tirando as forças das forças... tirando a força da nossa força militar, marinha, exército e aeronáutica, rebaixando, tirando as forças deles. Nós estamos aqui pedindo realmente que essa força vigore, seja realmente um Supremo Tribunal Militar contra essa corja comunista disfarçada de socialista. Por isso eles trabalharam a mente da nossa nação academicamente. Você pode ver que nas universidades, nas faculdades, o regime que paira é esquerdista, é socialista. Temos que mudar a nossa Constituição? Sim. Temos que fazer uma Constituição conservadora? Sim. Deletar essa Constituição comunista desbaratinada de socialismo? Sim. E aí caminharemos por uma união nacional entre negros, brancos, vermelhos, que eu digo são os índios. Vermelhos são os índios, que estão juntinho com nós nas manifestações, nos quartéis. Esses são os vermelhos de verdade, que são em prol da nação, da sua pátria, realmente lutando por suas liberdades. Como nós, juntaram-se a nós. Então eu ficava aqui na Praça dos Três Poderes, sozinho, pedindo a limpeza do Supremo Tribunal Federal, do Congresso, do Senado, achando que as mídias iriam me respaldar. E agora eu vejo que a mídia é totalmente contra a nação. Como é que ela seria em favor da minha pessoa? Não tem como. Então, eu pude ver pelos conhecimentos que fui buscando que tinha uma pessoa, um patriota chamado Wagner Cunha, que estava fazendo campanha, acampamentos, em prol do artigo 142, que dá o direito do nosso capitão a limpar realmente as pessoas que estão dentro daquela casa e dessa outra aqui. Aí eu vi que eu não estava sozinho realmente. Tinha mais pessoas lutando contra as instituições, contra o socialismo, contra a esquerda comunista do nosso país, que existe no nosso país. Então eu vim também quando eles estiveram aqui na Praça dos Três Poderes e participei. Sim, claro. Patriota nato, brazuca na veia. A voz ecoou pelo nosso capitão à nação,
que ele veio clarificando aos pouquinhos, no sapatinho, na elegância. Ele veio moldando isso, mostrando a todo patriota brasileiro o que era necessário ser feito. Então eu já não estava mais sozinho na Praça dos Três Poderes, chamando a nação para a frente dos quartéis. Eu tinha realmente respaldo. Tinha acampamentos, tinha o capitão falando, explanando, estava explanando o tempo todo e chegou as eleições. E aí, pela patifaria nas eleições, a voz chegou nos autobots. Os autobots travaram as artérias no país. E a nação ouviu e associou a voz do capitão, a voz dos autobots. E aí nos unimos em frente aos quartéis. E estamos em frente aos quartéis. E só vamos sair de lá mortos. Não pelos militares. Não. De cansaço, de fadiga e de persistência. Porque somos brazuca na veia. Somos patriotas. Não venham pra cá na Praça dos Três Poderes. Não venham pedir nada a esses caras. Seu caminho é para o quartel-general. Nem que você vá um dia, vá outro. Se você pode acampar, você acampa, fique por lá. Eu, como patriota, agradeço. Porque eu estou sempre lá também. Vou desistir jamais. Porque eu também sou verde e amarelo. Impressionante, né? Se você não entende essas coisas, busca saber, busca entender. Não se deixa